Olá, curiosos, especialistas, leigos e sábios. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui no Reentendendo. O canal que irá fazer você repensar conceitos, ideias e visões já estabelecidas no mundo. Eu sou Sara Marques. Eu sou Esther Noleto. E juntas somos as apresentadoras deste canal. Hoje, em especial Dia dos Pais, nós trouxemos aqui convidados ilustres e de grande honra para nós. Eu trouxe aqui um convidado especial, que é meu pai, Neurismano Noleto, que é técnico em eletrotécnica, empresário e, principalmente, assim, acho que o cargo mais importante que ele tem é ser meu pai. Que não é fácil, imagina. Que isso! Uma filha excelente como eu. E eu também trouxe aqui o meu pai, Wesley Marques, que é vendedor. E acho que ser pai é uma das coisas mais fáceis assim da vida dele, né? E principalmente ser meu pai, Claro. não é não? Então, não dá tanto trabalho assim. Mas estamos aqui com os nossos pais nesse episódio especial Dia dos Pais. Exatamente. Como a gente faz em todos os nossos podcasts relacionado a algum tema, a gente traz uma definição literal sobre o tema. E a gente trouxe a definição do dicionário Aurélio, o que ele fala sobre pai. E aí tem várias definições de pai lá. Mas relacionado à paternidade, eu peguei uma que o Aurélio colocou de melhor forma relacionada a esse tema. Que definição de pai, segundo o dicionário Aurélio, é homem que se deu ser a outro homem. Ou, nesse caso, homem ou mulher. Homem que tem um ou mais filhos, genitor e protetor. E aí eu já quero começar perguntando para vocês, pegando o gancho dessa definição literal, o que é para vocês ser pai? Porque a gente sabe que é além de gerar uma vida, né? O casal, o homem e a mulher, é além disso, né? A paternidade, creio eu que seja além. Então, o que é ser pai para vocês? Falei pra Estel, essas perguntas é meio difícil, né, pra te responder, né? Mas, na verdade, é uma experiência, assim, excelente. Eu não tinha essa expectativa, a questão de ser pai, né? Não tinha um projeto para ser pai, mas de repente foi sem projetar mesmo, né? Foi sem projetar. Veio a notícia, né, que ele ia ser pai, e para mim foi. No início, quando a gente tá ainda não tem experiência nenhuma, você fica assim meio. Não sabe se está sonhando, se é realidade mesmo, mas na verdade, depois que você vai. E principalmente quando você contempla a figura do filho, né? Ele nasceu ali, você pega nos seus braços e toma ele nos seus braços, ali você começa a definir e ter uma noção do que é ser pai. Então, o ser pai é algo que muitas pessoas acham que é o quê? A gente vê muito isso, né? As pessoas dizem assim, eu sou pai de 1, de 2, de 3 filhos, mas aí você procura aí, cadê seus filhos? Aí ele fala, meu filho não está com os avós, outro está com avó paterno, materno, e aí ele não tem aquele prazer de estar desfrutando de ser pai. Ele tem filho, mas ele não entendeu o que é ser um pai. Ele acha que ser um pai é a definição que está no dicionário, né? Gerar uma outra vida, um ser, né? E, na verdade, ser pai... Tem pessoas, na verdade, que não é nem um pai biológico e se torna um pai mais excelente do que aqueles que são pai biológico. Porque ele entende que a maior vamos dizer assim, a melhor forma e a compreensão maior de você ser pai não é só você gerar, é você cuidar, é você zelar, é você amar. E quando a gente fala de amor, o amor não é algo que eu só expresso. O amor é algo que eu preciso demonstrar através das minhas ações. E aí, através dessas ações que eu tenho, é que eu vou dizer e entender que eu sou realmente um pai. Eu sou realmente um pai. É aí que nós identificamos a nossa figura paterna. Ter um filho, uma filha, no meu caso, eu sou privilegiado, eu tenho 2, e aí vem
um homem e uma mulher. Então, assim, para mim é isso aí. Ser pai não é simplesmente você gerar. Ser pai é você cuidar, é você zelar com amor, ensinando não da forma que às vezes o filho quer que a gente ensine, é da forma que deve ensinar, mesmo que não seja aquilo que ele quer, mas o pai ele tem muito mais uma forma maior, ele já tem uma experiência maior para ver lá na frente e ele começar a ensinar o filho como ele deve andar, na forma que ele deve andar, como que ele tem que ser, formar um caráter, né? Formar um caráter no homem ou na mulher, né? E a gente tem essa função de fazer isso. Né? Muito bem. Eu não tenho a menor ideia do que qual é a definição de ser pai. Eu não tenho a menor pretensão de tentar alguma alcunha aí nessa área. Porém, eu acredito que o ser humano ele atua muito na experimentação. A ciência fala sobre experimentação e eu acho que na questão de ser pai também. Para ser pai, você antes é filho, e você sendo filho, você tem um pai, e a experimentação que você tem como filho te leva a muita coisa que vai acontecer quando você é pai. Então, se é um pai ausente, se é um pai presente, se é um pai bravo, se é um pai calmo. Mas vai refletir exatamente, não. Mas tem uma base, um fio condutor. E todas as outras pessoas que estão à volta desse suposto pai, né? Essa pessoa, esse pai em si, ele vai ter a experimentação. Por exemplo, eu tive uma ideia do meu pai de uma coisa, eu consegui ver o que é legal, o que não é legal, o que a gente pode melhorar, muita coisa eu com certeza eu devo ter piorado. Então é muito difícil você falar assim o que é ser pai, entendeu? Agora, experiência maravilhosa, né? Você ama, você protege, você tem a responsabilidade. Mas o que eu queria reentender mesmo é que ser pai tem épocas, porque parece que cada época vai mudando a definição de pai, e esse 2022, esse novo século aqui, mostra que o pai dos anos 80 não é o mesmo pai de hoje. E acredito, como irmão aqui, a gente sabe que a gente não sabe se está para frente, para trás, certo, errado, ruim ou bom, né? Tornou mais abrangente. Mais né? abrangente. Como bom cristão, a gente... então. Agora, como cristão, a gente tem uma ideia de pai com preceitos bíblicos, né? Então, o pai maior que é Deus, ele é uma régua muito alta. A gente procura entender, procura mostrar um amor realmente sacrificial, um amor que primeiro é o do filho antes do nosso, primeiro é para eles, é para nossa família antes da gente. A roupa melhor é para lá do que para cá. Se você pode comprar um tênis melhor, você compra um tênis melhor para o filho, um pior para a gente. Então isso aí, eu acredito que não vem do ser humano. Eu acredito que a pessoa não nasce assim. Respeito quem acredita de forma diferente, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que isso aí vai brotando baseado nas experimentações que a pessoa vai tendo ao longo da sua convivência. Entendeu? Ninguém pimpim nasceu assim, só desse jeito. Então eu acho que o ambiente em que você está inserido fala muito sobre quem você é. Exatamente. Também influencia como pai. Até porque a gente tem essa experiência com a gente mesmo, né? Quando você está lá no início, vamos dizer, há 10 anos atrás, hoje a sua forma de pensar como pai é totalmente diferente de 10 anos atrás, né? Você vai, é isso aí, você vai tendo experiência, né? E as experiências vai fazendo com que você vai tendo as experimentações, né? Experimentando as coisas, e aí você vai descobrindo e você vai melhorando. Não é porque você nasceu desse jeito, né? Eu já vim, meu pai me formou, eu vim em formação de peixe, sou assim.
Não, é o dia a dia, as experiências que você vai tendo, que você vai graduando. O período, só para não ser muito delongo na introdução, mas que nem nós estávamos falando da experimentação, se a questão de estilo de pais, o tipo de pai tem a ver com período, claro que de forma só para poder ilustrar, o pai que deixava o filho fazer uma coisa, por exemplo, nos anos 30, 40, que trabalhava cedo, começava, sabe, já levava o filho ou para a lavoura, ou para o serviço, ou para poder pegar aqui, pega nessa ferramenta e tal, fazia com que o menino chegasse em casa e queria uma brincadeira, um jogo de ferramenta, queria que ele brincasse com alguma coisa dessa forma. E aí o filho já ia tendo essa ideia do que é mundo. Aí quando foi dos anos 90 para os anos 2000, por exemplo, né? Não é uma linha delinear, mas vamos pular a linha só para a gente entender. Aí os pais foram protegendo os filhos dessa experimentação. Aí o filho não foi trabalhando, não foi fazendo isso, não foi fazendo aquilo, não foi fazendo aquilo outro. Aí depois de velho, quais são as experiências, qual que ele... Entendeu? Aí não é o que o pai passa, aí é já o que o professor ensina, porque tudo é experimentação. Tá? Tudo é experimentação. Se o teu filho não conhece o do seu pai, ele vai conhecer o do seu professor, ele vai conhecer do amiguinho dele, ele vai conhecer do colega, ele vai conhecer com o rapaz que joga bola. Se o teu filho não fala mais ou menos como você fala, vai falar exatamente mais ou menos como o moleque da rua fala. Isso é fato. Entendeu? Isso aí é regra. Porque envolve a convivência, envolve a experimentação, envolve com quem a pessoa passa mais tempo, né? Exato. É a convivência. Então eu penso assim, ser pai é uma coisa que flore muito daquilo que você tem no seu ser, né? Agora, é maravilhoso você poder gerar vida e parece tão banal nos dias de hoje, né? Você fala gerar vida e cuidar e proteger, mas Ou às vezes muitos pensam que é muito fácil, né? Não é fácil e é inexplicável. Inexplicável, não tem como explicar, não tem como definir ser pai. Mesma coisa como um pai e uma mãe, a gente tenta consolar o pegar na alça de um caixão de um filho. Impossível alguém tentar entender a dor. Impossível. Você pode fazer qualquer tipo de chamego, abrir qualquer passagem bíblica, não tem como explicar a dor que uma pessoa sente. Porque ser pai é uma coisa simplesmente inexplicável. Acho que nem as pessoas que, por exemplo, nunca tiveram a experiência do que é aquilo conseguem definir também, né? Conseguem se aproximar do sentimento que é Pior que é ainda, a talvez. maternidade ou a paternidade. Emendando nesse tópico, meu pai já falou um pouco sobre isso, mas a próxima pergunta é se vocês sempre quiseram ou tiveram o desejo de ser pais. Meu pai colocou um pouquinho que pra ele foi inesperado, mas... Eu não sei, eu no caso não sei, acho que não, a gente não pensa nisso, eu não lembro. É porque, assim, eu acho que A gente pensa que tem família, né? Ter filho, sempre acaba pensando, mas uma coisa é pensar, agora falar seriamente, né? Não sei dizer também. Porque assim, às vezes, eu no meu caso, nunca pensei, assim, eu pensava em casar, ter família, mas assim, não, mas meu objetivo é eu quero casar porque eu quero filho, né? Eu quero ser pai, né? Então isso assim, nunca passou, não, pela minha cabeça, assim, de eu definir isso, né? Eu queria formar família porque eu quero ser pai. Não, de repente, na verdade, é experiência, né? Fui tendo experiência que a experiência já foi o filho já chegando, né? talvez hoje eu acho que o pessoal mais jovem, assim, chegando. um pouco mais jovens na nossa cidade, acho que nem pensa, né? Porque o povo hoje, acho que da nossa cidade mal pensa em casamento, mal pensa em, né, em formar uma família, seja como for. Então, imagina pensar em ser pai, em ser mãe, é mais difícil hoje, né? Por isso que a gente pergunta se antigamente tinha essa vontade maior. Porque também não era... Acho que tinha suas dificuldades e tal, o mundo, né? Como a gente fala, o mundo com as suas dificuldades. Mas eu acho que a cada dia que passa fica mais difícil, né? Talvez você criar um filho, por N motivos, né? Então deve ser mais difícil hoje, imagino, criar um filho, porque tem uma influência maior da mídia, das redes sociais,
das instituições de ensino, né, política. Então, eu acho que talvez hoje seja um pouquinho mais difícil para esse fomento, assim, dessas coisas que estão acontecendo atualmente, né? Mas antigamente também acredito eu que tinha, né, coisas também que influenciavam bastante, que podia tirar a vontade de uma pessoa de ser pai, mãe, de certa forma. Antigamente, a primeira coisa que tirava vontade é porque a gente nunca tinha as coisas que a gente queria. Ponto. E ao contrário, a sociedade hoje mostra que a família está sendo enfraquecida, porque para você ter, te mostram isso, impõem para você que é muito caro ter uma família, ter um filho custa. O pessoal faz conta de quanto custa ter um filho. Faz. Olha, vocês devem ter visto algum vídeo na internet que, para você ter um filho no jardim da infância, Eu já vi isso aí. um monte de gente tem 10, 12 filhos lá, nunca ninguém morreu de fome, tá? Sabe? Andou a mesmo chinelo, passou né? Quem tem família grande, não sei se o irmão teve família grande, da Soninha, passa do irmão mais velho pro outro irmão, passa do irmão mais velho pro outro irmão chinelo, ninguém nunca morreu, tá aí firme, é empresário, entendeu? Então, só que o que acontece? As pessoas, hoje o mundo te dá essa ideia, né? O senso de competitividade tirou totalmente a essência do ser humano. E não tem como falar. Eu queria que vocês, pra gente reentender, eu queria que vocês me comentassem, a gente entrasse nesse debate, se tem como a gente falar de ser pai sem falar de amar gente. Tem como você falar que você vai ser pai ou vai gerar a vida sem você falar de amar gente? Porque a sociedade hoje não fala de amar gente, só fala de amar coisas. Ou assim mesmo. Eu preciso ter alguma coisa, quanto me custa. Vocês estão fazendo jornalismo, então vocês são inseridos na necessidade de serem as melhores para poder passar no Enem. Tem que ser melhor que as outras pessoas. Entendeu? Para poder passar, para poder chegar à frente, para poder... porque só tem 60 vagas, então vocês concorrem a 60 vagas. Então vocês lutam para ser melhor que alguém, para depois ter um salário um pouco maior para poder fazer. Então esse frenesi afasta aquela coisa antiga que a gente não tinha quando na nossa infância. Entendeu? A gente queria ter um toca-disco que a gente tirava a caixinha de cima e colocava do lado. A própria tampa era o som, a caixa acústica. Você lembra? Você teve uma dessa? Que o LP ficava quase do lado de fora? Meus irmãos compraram toca-disco? A gente chamava lá de radiola. Radiola. Radiola, e aí a caixa de som era a própria tampa daquela Exatamente. Tinha um fio. Você colocava um fio. Era um hectare. A gente fica olhando hoje, você pega vários, vai montar um som mesmo. Vamos aqui para o cotidiano nosso, que é na igreja, né? Você tem uma mesa de som lá que é excelente, né? Você tem caixa de som e de repente alguém pega no microfone e fala, não, pelo amor de Deus, arruma esse som para mim aí, porque ele não está prestando. E eu me lembro, a gente morava lá na roça, eu pegava escondida a radiola dos meus irmãos, que rodava na pilha, não tinha energia nem nada, e eles iam para a roça trabalhar, nós pequenos, pegava essa radiolinha escondida, botava ela. Aquele som nós abríamos só um pouquinho, que parece que faltava explodir os ouvidos da gente, com medo deles virem na estrada e escutar, né? Era uma coisa excelente ali, parece que a gente ouvia melhor, porque a sonorização, o barulho, não tinha esse negócio, né? Hoje as pessoas estão aqui com 18 anos, já está tendo problema de audição. Então era simples a coisa, era simples, os pais, era aquela coisa simples. Eu estava pensando, quando me convidaram para vir para esse podcast, eu pensando, às vezes tem dois irmãos na casa e os dois se umam um do outro. Porque eu queria isso, deu isso para meu irmão e não deu para mim. A gente era 9 irmãos, a gente não via, eu não sabia nem o que era ciúme. Não sabia o que era isso, não sabia. Eram 9 irmãos, igual o irmão Wesley falou aí agora. Como que funcionava? As roupas iam ficando velhas, o calçado você ia crescendo, porque naquele tempo não tinha nem para onde você sair. Se o pai tivesse condição de comprar um tênis para o filho, ele numa idade de 12 anos, esse tênis, quando ele chegasse 15, 16, ele estava novinho e ele não tinha gastado ainda, porque não ia para lugar
Exatamente, era poucos lugares que você ia. Aí esse tênis passava para o outro irmãozinho que estava mais novo, né? Assim o short, Pois a é, calça, exatamente. né? Essa coisa natural que você vivia, era aquela coisa gostosa, era aquela coisa que você não ficava correndo atrás de, não, eu preciso correr atrás, eu Exatamente. tenho que chegar, eu tenho que ter uma profissão. Lógico, isso é excelente, isso é bom. Claro. Demais, né? Mas a questão é que está colocando as coisas no lugar errado. No lugar errado. Aquilo que é para ser primordial não está sendo, né? Está colocando o que é o principal em último lugar. E as outras coisas que não são tão necessárias se colocando em primeiro. Né? A gente percebe isso mesmo. E tem gente que com certeza tá assistindo a gente e falando assim, não, mas, por exemplo, dois versos que estão falando de coisas antigas. Né? Mas a gente não está falando de coisas, nós estamos falando de valores. E Valores. hoje parece que os valores estão sendo colocados como coadjuvante, assim, e às vezes, talvez hoje eu acho que um pai acha que o filho vai amar ele por ele dar o senhor falou até por dar um tênis melhor, por dar um sapato melhor, meu filho vai me amar mais. Não troca uma ideia, mas ele vai me amar mais. Nunca conversou com o filho sobre Entendeu? uma questão assim. E a gente falou até no nosso podcast, nosso primeiro podcast, que foi referente à comunicação, a gente conseguiu linkar ele com quase todos os vídeos que a gente fez, porque está presente em tudo. E a família é o seu primeiro processo de socialização. Então é lá que você tem que ser incentivado a conversar, entender os valores, saber a importância dos valores, porque está se perdendo a cada tempo que passa. Né? Então essa comunicação e essa passar os princípios, passar os valores, os ensinamentos para os filhos é muito essencial, mas a gente vai se perdendo. A questão não é se voltar, a gente está falando aqui, não é para a gente voltar lá no passado. É para você analisar o que você tem que fazer, principalmente na época e no tempo que nós estamos vivendo. Né? Eu não consigo voltar nem um dia mais, nem um minuto aqui do que eu estou aqui para atrás mais, eu não volto mais. Mas eu preciso estar observando os meus conceitos, né? Eu preciso estar observando as coisas, porque eu também não posso sair atropelando todo mundo. Não, eu preciso chegar no final dessa casa, dessa sala, chegar no portão da frente lá, independente de quem esteja na minha frente, eu daqui um minuto eu preciso estar lá e acabou. Claro. A questão é essa. Não é assim que funcionam as coisas, é respeitando. Né? E aí a parte principal, quando eu assisti o podcast lá de vocês, o início, o primeiro vídeo de vocês lá, é a questão do amor. O Wesley falou aqui agora, o que é você, que valor que você tem, que você dá a alguém, como que você valoriza, vamos falar do presente aqui. O pai fica 1 ano sem ver o filho, mas ele vai lá e leva o melhor presente do mundo para ele. Ele acha que é o presente melhor do mundo, ele leva para o filho. Só que ele não entende que o presente melhor do mundo não é aquele carrinho, ou sei lá o que ele está levando, uma moto, um carro. O presente melhor do mundo para ele é a convivência com ele, é as experiências, é o ensinamento que ele está passando para ele, é a formação do caráter desse homem, dessa mulher que vai estar inserido, que já está inserido na sociedade. E ela precisa ter isso, para que nós tenhamos uma sociedade organizada, justa, estabelecida, né? Que hoje que a gente vê não é isso, né? A sociedade não tem estabilidade, né? E, infelizmente, a mídia tem uma... Com certeza. Só para encerrar a questão do valor, a gente sabe que o homem, ser humano, tem... na sua essência, algumas prerrogativas que foi implantada pelo seu Criador, e valor é uma delas, tá? Nós estamos falando de coisas fora de ordem. Agora, valor, todo mundo sabe. Você que está nos assistindo sabe exatamente o que é valor. Às vezes você aplica o valor em outra situação. Vocês acreditam que um celular de última geração possa custar 5 mil? Não é porque as peças são caras. É pelo valor que ele tem na sociedade. É impossível. Quer dizer que dizem que consegue fazer uma vacina
para uma pandemia em menos de um ano, sendo que as vacinas são em 10. Eu não estou querendo entrar na questão da vacina se é certo ou errado, não é isso. Estou só falando que existe essa tecnologia. E não existe a tecnologia para fazer um aparelho mais avançado a um custo baixo? É claro que existe. Mas e o valor que está embutido? Custa. Então as pessoas sabem o que é valor. Nós só colocamos no lugar errado. Nós valorizamos quem tem um celular de 5 mil reais, né? E não valorizamos uma pessoa que é capaz de amar a outra. Porque o amor, como é que você vê? Ao celular você vê, né? É postado direto, todo mundo está com ele na mão. Então o ser humano em si, o homem ser, ele sabe exatamente o que é valor. É mentira, na minha concepção. Eu posso estar, assim, as pessoas podem ter a opinião delas, mas na minha concepção, o ser humano sabe o que é valor. Porque você tem alguma coisa em casa que te custa sentimentalmente ou financeiramente algo e você tem valor. Ou um filho, ou um carro, ou uma casa, qualquer coisa, você sabe o que é valor. Agora, nós estamos aplicando e dando devido atenção corretamente ao valor? As coisas que são valorosas? Essa que é a questão. Hoje, na sociedade, um objeto tem muito mais valor do que uma pessoa. Aí, acabou. E falando aproveitando que a gente está falando da sociedade atual, vocês acham que a paternidade, o conceito da paternidade, sabe? A paternidade em si, ela vem se perdendo ao longo do tempo? Aí, é claro, durante a visão, né, de cada um de vocês. Porque a sociedade, hoje, com a perda do valor, quer destruir a família. Hoje a família que foi tão importante para o homem chegar até os dias de hoje, porque nós não podemos negar a história. A história fala que o homem, primeiro, ele não é uma ilha, ele é obrigado a viver em sociedade, senão ele morre. Sim. E a organização de uma sociedade só é possível quando você tem micro sociedades dentro de uma sociedade. Essa é a formação. Pode pegar qualquer coisa. Posso dar um exemplo? Um país é composto de quê? De estados. Então são micro países dentro do país. Um estado é composto de quê? São micro estados dentro de um estado. E a cidade é composta de quê? Bairros. São micro cidades dentro de uma cidade. E o bairro é composto de quê? Casas são micro bairros dentro de um bairro. Não tem como. É impossível você manter uma sociedade organizada se você destruir o pilar que é a família. Entendeu? Um país, ele só é um país porque existe uma casa. Porque a casa virou cidade, a cidade virou estado e o estado virou país. Impossível um país ser alguma coisa sem nada. Entendeu? Simplesmente a gente vai na geografia e fala, sabe o quê? O deserto do Saara. O que tem lá? É um deserto. É um país. Pode até ser, mas é um deserto. Tem estado? Não. Tem cidade? Não. Tem sociedade? Não. Então, nos dias de hoje, questão de paternidade, se destruir a sociedade, se destruir a família, destruir a sociedade. Destruir o ser humano. Eu não sei aonde tem a dificuldade das pessoas entenderem isso. É simples, né? Muito simples. E aí eu vou colocar até um ponto mais polêmico, porque é óbvio que a gente tem uma opinião, todos nós temos a mesma opinião por conta dos princípios cristãos, só que muita gente está assistindo não tem. Quando a gente fala um país é composto por famílias, né? Não necessariamente a gente possa estar falando de uma família tradicional. Simplesmente família. Porque Sim. Também a definição de família, assim como a definição de paternidade, também está mudando conforme o tempo, né? Sim. Então, a gente não diria só apenas famílias ditas tradicionais ou o que uma pessoa chama de família. O que é uma família tradicional? Defina pra mim. É aquela Segundo- de margarina, né? É a da propaganda de O Happy Day? margarina. No Então. caso, o pai, pai, Mas quem- o homem, a mulher e o E filho. quem definiu isso? A sociedade em si define, né? Porque Então, ela colocou é essa família no
spotlight, assim, lá na frente. Então vamos falar de evolução? Falando da perspectiva, talvez, de quem não tem esses pensamentos bíblicos igual a nós, pensam que essa família tradicional foi dita através da Bíblia. Não, discordo. Entendeu? Através da igreja, através Eu do discordo. cristianismo, através dessa... No Velho Testamento, no Velho tradicionalidade. Testamento tinha rei com um monte de mulher e Deus não reprovava. Tinha Salomão lá, né? Com 300 mulheres. A roubada que Salomão entrou com várias Às mulheres. vezes as pessoas pensam, pô, família tradicional é cristã. Sabe? Já associa, coloca essa associação. Então, e aí? Será que é a Bíblia? Será que é a religião judaica cristã que definiu isso como família? Eu respeito quem pensa diferente, mas eu posso dar a minha opinião? Claro. Fica à vontade. A minha opinião, se nós irmos para a história, na evolução, qual é a lei que prevalece? É a lei do mais forte. Concorda ou não? Vocês discordam? Concordo. O ser humano só chegou até aqui por quê? Porque ele foi mais inteligente, mais forte que qualquer outra espécie. Foi. Se está na Bíblia isso ou não, eu não quero colocar esse mérito. Eu estou falando de história, de evolução. Né? Então, o mais forte define regras. O mais forte define regras. Então, a sociedade entendeu, lá do começo, quando começou a se juntar o homem, tá com a mulher, que esse formato de você ter o homem na frente, por ser mais forte, por aguentar, cortar um tronco para fazer uma fogueira e sair para caçar, e a mulher cuidar da cria e fazer a comida, essa foi a estrutura vitoriosa que venceu, que fez você chegar aqui hoje para você estar defendendo o celular. Isso não faz um ser maior do que o outro. Imagina! Porque a pessoa vai caçar, e a importância da mulher? A pessoa vai caçar lá e quem vai fazer comida? Só caçar não adianta. Não adianta, o cara morre de fome e acabou a sociedade. Hoje, nós estamos falando de pais, não é isso? Sim. O pai, ele é pai sozinho? Ele consegue ser pai sozinho? A definição do Aurélio foi genitor. Então me fala um pai sendo genitor sozinho. Não existe, é impossível. O homem, o ser humano é um ser social. Ele não subsiste sozinho, impossível. Impossível. Então, não foi, presta atenção aqui, não foi a Bíblia que falou que é mãe, pai e filhos, não. Quem falou isso, quem mostrou isso, é claro que eu não quero entrar na questão religiosa. Claro que Deus tem um plano, mas nós estamos discutindo religião aqui. Sim. Nós estamos falando de história. E a história na evolução mostra que se uma raça ou uma etnia é mais forte, ela prevalece. Ponto. Ponto. É verdade. E esse modelo que nós estamos hoje é o modelo que chegou. Agora, a pergunta que você fez é: e esse modelo novo que a sociedade tenta implantar? O que acontece? Aí eu pergunto de novo para vocês: esse modelo novo enfraquece ou fortalece a sociedade? O que vocês acham? Creio que enfraquece. Então daqui a um pouco tempo vocês vão ver o que vai acontecer. Simples assim. Ponto assim. Entendeu? No período da um pouco antes ainda, quando deixou de ser, deixou de Roma ser o último grande centro do mundo e começar a virar os feudos, pequenos países que viraram os feudos, vocês estudaram história sabem disso. Daquele período, acho que até o século VIII, eu sou muito ruim de organizar, eles pensavam que em época de chuva, os grãos viravam ratos. Hoje a gente pensa nessa teoria e fala assim, que absurdo. Absurdo. Olha só. Mas por que nós estamos falando isso? Porque, veja bem, olha como a conotação de conhecimento atrapalha o crescer. Olha como atrapalha a sociedade. E se a gente ficasse daquele jeito? Você chegaria hoje aqui? Chega. Então é muito simples. Sociedade forte, a geração ainda continua. E lembrando, gente, não estou falando de religião. Nada a ver. Tem um período, a gente sabe, a gente
nós temos o nosso ideal cristão, tudo, mas nós estamos falando com um grupo de pessoas aqui e nós não queremos falar sobre religião, nós estamos falando sobre vida. Então eu acredito sim que hoje você ser pai nessa sociedade, nosso grande desafio é procurar manter os nossos antepassados. A famíliazinha margarina não é aquela que foi imposta pra gente, é aquela que deu certo. Só isso. Não foi uma montagem, né? Senão não chegava, né? Não chegava. Isso, A minha? Pode continuar. Isso não foi uma montagem, isso se faz uma montagem aí, um robô aí, porque na verdade quando você faz isso é como se você fizesse robotizasse as pessoas e direcionasse, você vai fazer isso aqui, é o robô, não é isso? Fazer só isso aqui, ó. Só isso aqui. Então você não é assim. Se você fizer isso, porque quando você olha para o passado e você quer pegar os valores, continuar com os valores e dando lugar a eles, como você disse, colocando eles no lugar devido, né? Você está olhando uma proporção que a sociedade vai caminhar sem ter problemas maiores. Porque do jeito que está indo, é o que você falou aí agora, você vai ter sociedade, vai ter fraca, frágil, que nós já estamos vendo isso hoje, né? Sim. Nós estamos vendo isso hoje. Sociedade frágil, fraca, iludida por qualquer barulho, né? Qualquer coisa que vem nos seus ouvidos, eles são... vamos tirar aqui, a rede social. Se alguém começa a chutar uma bola para cima e ele consegue chutar ela 10, 20 vezes dentro de 1 minuto e pegar ela e fazer uma gracinha, daqui 1 semana, 2 semanas, se a gente começar a seguir essa pessoa na rede social, ele vai estar ganhando milhões. Ele fica rico do dia para a noite, assim, ele enriqueceu, pronto. E ali chegou o topo dele e a sociedade acha que aquilo dali é o máximo. Então eu vou fazer aquilo ali também. Valor. Você entendeu? É valor. Não, é uma pessoa igual a qualquer outra. Mas quando você agrega valor a essa pessoa, é você que define o que é valor. Exato. Pronto. Opa, eu vou fazer aquilo ali também. Vou fazer aquilo. A gente vê. Eu tenho um amigo meu, ele disse assim: eu vou botar meu filho para jogar futebol. Ele já vai começar a jogar futebol de criança. Eu vou ensinar a jogar futebol. Porque ele vai jogar bola, ele vai ser jogador de futebol e ele vai ficar rico. Não, mas desde pequeno, menino, coitado. Ele não preocupa ainda, ele não preocupa com as outras coisas. Ele tá dando 1000 passos na frente aí. Ele não começou, ele não pegou o início lá. Primeiro é o início, colocar as coisas no lugar certo, dar o passinho, porque senão, é errado. Não, é excelente. Seu filho progredir, ser rico, é bom demais isso aí. Mas qual a contribuição que eu tenho, que eu estou deixando, que o meu filho vai deixar, porque eu tive bisavós, avós, pai, agora eu sou pai, como você disse no início. E o que nós vamos deixando para essa sociedade e se mantendo? O que nós estamos colocando para essa sociedade ser uma sociedade forte? Qual o alicerce que eu estou fazendo? Porque eu tenho que fazer a minha parte como pai, e o meu filho, quando vir, já vai ser pai, vai ter e fazendo também, porque isso, é o andar, todo dia você vai dando um passo e as coisas é ruim. Hoje é excelente. Se perguntar para mim, você quer voltar lá no tempo do seu pai, ficar lá na rocinha, ouvir a música da radiolinha lá? De jeito nenhum. Eu não quero voltar lá, eu quero é melhorar. Só que essa melhora que eu quero para a sociedade, eu também não posso dar lugar para que essa sociedade enfraqueça. Ela tem que ser uma sociedade forte, ela tem que ser... Eu tenho que... Não é eu não consigo fazer com que minha filha... você vai ser vencedora, você vai ser... Não é eu. É aquele negocinho,
eu vou te ensinar você a dirigir de habilitação. O carro quem vai comprar é você. Quem vai trabalhar, quem vai se esforçar, quem vai fazer, é você que vai comprar. Eu estou ensinando. Eu estou te dando orientação. Na verdade não é nem ensinando, né? Porque é mais te dando orientação. Mas você é que vai ter que colocar todas essas pecinhas no lugar certo. Para que você possa fazer seu edifício, né? A sua casa é uma casa, a construção de uma casa. Você começa uma base bem feita, certamente, se você for pôr um produto e um material de qualidade, você vai terminar ela com uma estrutura excelente, um acabamento bom, vai ficar linda. E resistente. Porque não pode ser também só bonito, tem que ser resistente, tem que suportar as intempéries que nós estamos passando hoje, na sociedade que nós temos. Por que ela tem destruído e tem enfraquecido, vamos dizer assim, a sociedade? Porque aquilo que eu tenho aplicado são coisas supérfluas, não são aquilo que é o necessário. É isso que tem acontecido. Isso aí. A gente fala mal muita gente fala mal da família de comercial de margarina, mas a família de comercial de margarina é muito legal. Lá em casa é a família de comercial de margarina, meu pai, minha mãe, meu irmão, eu. Tem até o cachorro. Tem até o cachorro. Tem até o cachorro. E é muito bom, eu sou muito feliz nessa. A questão do comercial de margarina é interessante porque a única diferença é que no comercial de margarina todo mundo é sempre muito feliz. E na família não é sempre assim. É a única diferença. Às vezes tem uma desavença, você tem... É a única diferença que tem. Eu gostaria de... A gente já tocou um pouco nesse assunto na introdução, mas eu gostaria que a gente entrasse mais a fundo. Vocês foram pais e são pais e, consequentemente, vocês também tiveram pais. E eu gostaria de saber para vocês qual é o papel do pai na vida de alguém. Vocês podem responder essa pergunta baseada na experiência de ser pai de vocês ou na experiência de ser filho. Porque também conta. Eu acho que Sara e eu temos uma visão sobre qual é o papel do pai na nossa vida. E vocês, por serem pais, têm outra visão também diferente. Sim. Eu respondi a primeira vez, posso deixar por irmão, porque eu respondi a primeira vez várias vezes aqui, me perdoa. Tá. Não, eu aprendi muita coisa com meu pai, ao que fazer e o que não fazer. Meu pai foi exemplo positivo e negativo para muita coisa. Mas uma coisa que ele sempre fez que me definiu como pai hoje. Todas as vezes que eu me meti em rascada, a frase do meu pai sempre foi a mesma. A Sara sabe. A frase sempre foi a mesma. Ele falava assim: primeiro vamos resolver, depois a gente conversa. Então essa é a garantia, essa é a segurança que um filho precisa de um pai. Quando quando você tá com a água no pescoço, tudo que você quer é respirar. E o seu pai fala: primeiro respira, depois vamos ver quais são as consequências. E a sociedade fala justamente ao contrário para você. Olha, daí você não passa mais. Então, a experiência que eu tenho do meu pai é que todas as vezes que eu precisei, e olha só como é que é o instinto do ser humano. Quando vai procurar água, que a gente sempre está com essa ideia de evolução, né? O ser humano não é bobo. Ele sabe onde tem. Um animal que é racional não é bobo. Né? O cachorro da Sara aprendeu para ganhar um petisco, a levantar a patinha. Ele levanta as duas, ele cai por causa do petisco. Né? Então, quando a gente faz alguma coisa que a gente fala assim: poxa, fiz besteira, deu merda, eu sei onde eu vou recorrer, eu sei onde vou me recorrer, para quem que eu vou pedir socorro. Isso é uma garantia de segurança que você tem. Né? Agora, as pessoas podem estar pensando assim: mas a pessoa pode emular isso, falar assim: não, calma que eu vou resolver e não resolver. Mas você não, quem aqui cai no conto do vigário mais que uma, duas vezes? Se cair, enganar uma vez, duas vezes, três vezes. E quantas vezes eu falei: pai, tô enrolado,
Foi mais de 50 vezes na minha vida. Até hoje eu falo, ó, deu ruim isso. E aí ele fala, calma, vamos ver primeiro isso aí. E tanto eu quanto meu irmão, aí nós enquanto filhos, né? A gente realmente percebe já esse ensinamento passado a nós, que vem então desde o meu avô, sabe? Então é interessante, porque é um valor que meu pai viu no pai dele, e que ele tem, e que passa tanto pra mim quanto pro meu irmão, pra gente mostrar sempre essa confiança pros nossos futuros filhos. Porque, como a gente estava falando, o mundo, né? Que a gente vai falar, o mundo tá aí, né? O mundo tá aí. E se você não dá a confiança pro seu filho e mostra que você pode ser a primeira pessoa que ele vai procurar quando der algum ruim, ou até mesmo quando ele quiser contar uma coisa muito boa e ele fica desesperado para te contar alguma coisa, se você não fizer isso, ele vai procurar isso lá fora. E Sim. aí você não pode se culpar e ficar, imagino, pra mim, na minha opinião, você não pode depois, enquanto pai, enquanto mãe, ficar se remoendo do porquê meu filho não conversa comigo, do porquê meu filho não confia em mim, do porquê meu filho não vem se abrir comigo. Porque às vezes o pai ou a mãe não deu essa abertura. Eu e o Nicolas, como a gente tem essa abertura, a gente sempre contou as coisas, novidades, dificuldades, sempre minha mãe e meu pai, sempre foram as primeiras pessoas. Porque sempre mostraram essa confiança. Então, eu acho que também... Porque muitos pais, talvez, podem jogar a culpa toda no filho, sabe? Fica aí se remoendo, ai meu Deus, meu filho não conversa, não faz isso, não faz isso. Como se fosse o filho que simplesmente não quer, sabe? Mas eu acho que às vezes o filho pode ficar meio recuado, porque não sentiu ainda tanta confiança. Poxa Entendeu? vida. Como é difícil a gente falar de coisas sem falar da Bíblia. É muito difícil. Por que Jesus fala eu sou a porta? É a mesma coisa. Você tem sido a porta para o seu filho? O seu filho tem batido na sua porta? Entendeu? A porta de entrada para esse relacionamento pai e filho é você que abre. E é com gesto assim, vamos resolver. Porque o filho não é bobo. O filho da gente não é bobo. Ele sabe quando é perto do calo onde recorrer. E não é o nosso, os filhos, são todos os filhos, é assim. Agora, se a porta que ele tem acesso para a ajuda, se a porta que ele tem acesso para o bate-papo, se a porta que ele tem acesso quando deu ruim é do amigo, já era, pai. Já era. Já era, pai. Já era. Aí vocês ficam inventando aí que você nasce desse jeito. Aí porque a gente fica dando desculpa. A Gabriela, né? Eu nasci assim. A gente fica arrumando desculpa, né? Eu não sei quem está nos assistindo tem essa ideia, mas nasceu desse jeito, eu tenho que aceitar isso do meu filho, eu tenho que tudo, mas quando o filho foi tirar uma informação, a sua informação não foi pesada, não foi a sua palavra não foi peso na vida dele. A sua palavra tem sido peso na vida do seu filho? Ele tem pesado? Pesa? Eu não gosto muito de falar a culpa é da pessoa, mas eu acho que a primeira pessoa que começa a ter uma parcela assim mais de uma certa culpa é dos pais e não dos filhos. Sim. Porque os filhos que estão crescendo, que estão amadurecendo, que estão se desenvolvendo e tal. O adulto ali é o pai, né? Com certeza, o adulto é o pai, não o filho. Então o pai que tinha que começar a dar esse suporte, sabe? Meu filho, quando ele fala assim, pai, nós temos um problema. Às vezes a gente acha que é um problemão mesmo, né? Sim. De repente, não, porque tem isso. Às vezes lá na empresa lá, tem isso. Às vezes ele me liga. Estou dirigindo, ele me liga. Pai, nós temos um problema para resolver. Aí eu falo, o que é? Aí ele fala, não, é isso. Eu falei, resolve assim. Às vezes a coisa é simples, mas a pessoa está apavorada. Às vezes tem momentos que o filho, a pessoa está apavorada e ele está sem norte, ele não sabe para onde ele vai. E aí o Wes falou, a porta é quem? Ele vai lá, bater nessa porta. Está aqui. Tanto meus filhos como quem me conhece, que está assistindo, sabe que eu sou meio sangue quente, vamos dizer assim, né? Sanguíneo. Mas assim, gosto de colocar as coisas no lugar e começar a dar passo a passo para resolver. Não, já foi do tempo que eu queria passar por cima do... Colocar a carroça na frente dos burros. Exatamente. Nossa época é assim. Agora já é diferente.
E é exatamente isso, porque se você tem experiência para passar para os seus filhos, aprendizado, com eles também você aprende muito. Porque eles vão fazer Sim. o que Nossa, você é vai legal, aprender. Claro. Perfeito. Entendeu? Você Perfeito. vai aprendendo com eles, você vai aprendendo, porque principalmente quando é um pai, eu estou falando aqui, nós estamos falando de pais, né? Então o pai, mas tem o papel do pai e da mãe, né? Mas o pai, quando você tem essa preocupação de orientar, de estar junto, de dar acesso a ele chegar até você, eles vão aprendendo que às vezes tem experiência deles e aprendizado deles que a gente não teve no tempo dos nossos pais e a gente termina aprendendo com eles. Sim. É muito legal, porque hoje tem muitos pais que acham que o filho não tem o que ensinar, né? Sim, tem muitos pais que acham que ele não tem o que ensinar. E aí, mas na verdade quando o pai tem isso, é um pouco de ausência, a porta um pouco fechada, né? Para não escutar o que o filho tem para falar, né? Para não ouvir o que o filho tem para falar. Então quando você fecha esse acesso, você não entende, você não vai nem saber se o teu filho tem alguma coisa que pode te ajudar, que pode trazer, porque na verdade é o que? Você vai adquirindo experiência, porque você é pai. Se você não tivesse ele como filho, você não tinha experiência. E porta é a ilustração perfeita, porque é duas vias, você entra e sai, né? Quer dizer, você dá e recebe, você entra e sai. Dá e recebe. Entendeu? É demais. É algo. E aí é isso que eu entendo que quando o filho já vai para passar para a idade de formar uma família também, ele já vai com essa experiência, igual você falou, a experiência que você trouxe do seu pai é o que você passa para o seu filho. Hoje você aprendeu isso com ele, então você passa para os seus filhos. Isso é o que você vai dar seguimento no que nós chamamos de família, né? Sociedade organizada. Não tem sociedade organizada sem família. Não tem. Pode até nos comentários o pessoal falar, baseado nisso, no que nós falamos de família margarina e tal, que eu tive um pai ausente e hoje eu sou um pai melhor. Claro. Ninguém fala da capacidade de resiliência de um homem, de um ser humano. Tem muitos filhos que, Claro, quando forem pais, vão falar assim, claro. nesse sentido eu não quero ser igual meu pai por conta disso. Só que se não existisse mágoa, se não existisse rusgas do passado, se não existisse feridas, entendeu? A profissão de psicólogo nem precisava existir. Tá? Para você que faz psicologia, que fala, precisa ir no psicólogo, tal. Se você não acredita nisso, para que existe um psicólogo? É porque sempre quando a família margarina não está presente, tá? É a figura do psicólogo que entra para tentar resolver e encaixar alguns quebra-cabeças que ficou aberto no bom pai e tudo. Mas por quê? Como é que você pode me provar? Eu não posso provar. Mas o travesseiro de muita gente prova. Porque na hora que deita sozinho ali, sabe? Aquela couraça da coragem, do centrado, do bom pai, da pessoa que, sabe? Quando você tira tudo isso na hora que você for dormir, tudo depois no travesseiro, a pessoa chora um exemplo, chora um pai ausente, chora uma situação a que família não tem. tradicional também, a família tradicional cristã, a família margarina, ela também passa por dificuldades, ela também passa por problemas. É que eu acho que quando a gente observa as famílias mais assim, eu acho que o pessoal resolve mais entre si, assim, sabe? Não precisa de um terceiro para resolver o problema. Porque tem comunicação, sabe? Tem mais junção, tem mais abertura, tem mais liberdade. Geralmente, eu, graças a Deus, nunca precisei passar pelo psicólogo, né? Mas geralmente, eu já acompanhei pessoas que fazem tratamento psicológico e é uma das perguntas básica é a questão do ressentimento. Essa é a pergunta básica. Você tem algum problema com alguém da família, com alguém daqui, com alguém dali? Você tem mágoa de alguém? Você tem mágoa aonde você tem? Manda a pessoa ficar procurando, caçando, né? Aí andando mesmo para achar, porque é o principal. Né? É a parte principal. Tem algumas pessoas que
passa por alguns problemas psicológicos, né? Que faz acompanhamento e a gente acompanha essas pessoas. Então isso é o básico. Claro, né? não tem nada errado, nós não Não tem estamos nada... questionando, você está falando. Agora, não estamos questionando, negar a existência dessas rusgas, dessas mágoas por conta de relacionamentos, isso aí é impossível. Porque Nem o psicólogo pode ir contra isso. Porque é exatamente isso. E é por isso que eles estão... É por isso e que eles são e profissionais. cresce nos dias de cresce hoje nos dias mais de e hoje, mais. E ajuda muitas pessoas Ajuda, a sobressair, claro. né? A sobressair Claro. de situações difíceis, né? De momentos difíceis, né? As pessoas conseguem ter uma vida normal, né? Agora, assim, se a gente não tivesse isso, eles não estavam nessa profissão, mas tinha achado outra certamente, né? Estaria. Mas essa sociedade que nós estamos hoje é uma sociedade que a gente precisa rever algumas coisas para que a gente chegue mais longe, porque senão a dificuldade vai ser, cada dia vai ser maior. O filho que não respeita mais o pai que não respeita mais o filho. Por quê? Porque não tem esse diálogo mais. Não tem. Você chega do trabalho, senta na sua mesa, para jantar, ou no final de semana para almoçar, vai dialogar com seu filho, ou senta no sofá, ou senta em algum ambiente da sua casa para conversar com seu filho, saber como é que foi a semana do seu filho. Às vezes, durante o meio de semana não dá, tem muito pai que é ausente mesmo, devido ao trabalho, viaja. Eu viajava muito. Na época da Esté mesmo, ela pequenininha, eu viajava a semana inteira, eu ficava em casa só sábado à noite e domingo durante o dia. Mas você tem essa preocupação, você tirar um tempo, e não é só com o filho, é para a família em geral. É para a esposa, é para os filhos, é para sentar, é para conversar. Como é que foi? Uma coisa interessante, as pessoas às vezes não gostam de ouvir. Mas tem gente que chega perto de você, ela chega e quer conversar com você. Ela quer falar alguma coisa, porque às vezes no ambiente que ela vive, ela não consegue fazer isso. Ela não consegue falar com ninguém. Ninguém quer ouvir ela. Ninguém quer dar uma oportunidade para ela falar. Então tem pessoas que chegam, eu não sei se é um defeito ou uma qualidade, me cobro muito isso, né? Porque no ambiente que eu estou, às vezes eu até deixo um pouquinho de fazer as minhas atividades para dar atenção para as pessoas, para conversar, porque eu vejo que tem pessoas que ela parece que está para explodir, para falar alguma coisa e ela não acha que tem que conversar. Valor. É. Você tá aplicando as coisas que você considera valor, mais valor. Uma pessoa é mais importante. E o papel do pai, creio eu, que tem que conversar. Porque o papel do pai não é só dar bronca, né? Não é só aquele ser o pai, bravo. Mas bronca é a parte boa também aquela- de ser pai. Né? É, não é só ter aquela cara fechada. A gente Então, sempre eu achou, gosto. porque a gente sempre tomou muita bronca e apanhou. Hoje, assim, o apanhar não vale muito, mas Não tá assim, tendo mais Graças a valor. Deus, o susto então, também. mas a bronca é bom, né? O pessoal fala assim, mas eu brigo com sentimento. Eu não brigo com sentimento, não. Não, Eu brigo, a bronca, eu que sou filha, não gosto. Mas faz crescer. Na verdade, a bronca, na verdade, é uma correção, né? É. É uma correção. E aí, você como pai, o amor, é porque as pessoas acham que expressar o amor é eu dizer para você, eu te amo muito, e te dar um abraço. Isso é importante, é muito bom, isso é muito bom. Mas eu tenho que demonstrar esse amor para quando você também estiver fazendo algo errado, eu ir lá te corrigir. Verdade. Sim. Porque eu sei que esse passo que você está dando, ele é errado. E você, nesse passo, você pode escorregar, você pode pisar no buraco, você pode cair. E é melhor eu te avisar antes de você cair, do que você ter que cair para aprender, se machucar para E aprender. se você cair, o pai também deve corrigir, a mãe também deve corrigir. E nós, como filhos, a gente fica nervoso. Mas a gente tem que entender que é necessário, Eu né? vou te falar que eu odeio bronca. Eu também não gosto, Não, não. eu tento melhorar quando eu levo bronca e levar de boa. Pra levar menos. Eu fico empurrada, eu fico realmente assim, empurrada. Aí eu quase nem empurrada. conheço o estilo dela. Nossa, eu fico empurrada demais. Eu sou uma pessoa, eu brinco, eu sou Mas mais você cuidada, empaca? Mas eu sou... Eu Você empaco. empaca? Ela falta empatar. Não, eu fecho a cara do ninho. É. Que não tem explicação.
comunicação. É muito Não rápido. E não É passa muito só. instantâneo. Não Assim, é só ó. um dia, eu fico a semana toda em raiva. Tipo isso. É. Aí eu tenho que fazer algumas perguntas, né? O que foi? Por que tá assim, de cara ruim, com raiva? Aí tem que dar de psicólogo. Ah, vocês têm que entender também, né? Não é legal pra gente receber bronca, sabe? Não, mas é bom. A bronca é porque hoje eu recebo bronca de alguém. E às vezes a gente recebe bronca do próprio filho. É verdade. Eu não sei se os outros acontecem, mas às vezes a gente erra e o próprio filho dá. E o legal, Não, corrigir mas o legal você, de né? vocês pais, assim, vocês dois, é que pelo menos vocês são abertos pra ouvir, né, o que a gente quer falar. É, mas- Porque, como eu falei, tem muitos pais que acham que eu receber uma bronca de um filho? Não, eu sou pai, eu não tenho que receber bronca, não tenho que receber correção, meu filho não tem que me ensinar algo, sabe? Então já se fecha e fala, não. Mas é legal, porque que nem aqui em casa mesmo, meu pai sempre foi aberto pra ouvir nossas críticas, sabe? Aí quando é verdade, fala, putz, sim, realmente, é verdade. É, faz uma sentido. coisa que eu sempre admirei do meu pai é que ele ouve, se você falar, pai, não foi legal isso aqui. Ele ouve, ele sempre tenta mudar. E acho que esse foi um dos valores que ele passou pra gente, é sempre mudar, pra se tornar agradável a companhia de outras pessoas, que as outras pessoas te achem agradável também, sabe? Isso é algo muito fundamental, assim, que eu aprendi. Eu falo com meus meninos, eu falo assim, eu acho que a pior coisa que tem é você estar na companhia de uma pessoa, ou no lugar, perto de uma pessoa que ela não quer ficar junto de você, perto de você. É. Parece que você, assim, eu acho que não sei se tem uma pessoa assim que não gosta que eu esteja na companhia dele, perto dele. Mas a gente vê muito isso, né? A Demais. pessoa dizer assim, eu... Demais. E é tão bom estar do lado de gente agradável, né? Não tem o que falar, né? Então, assim, é ruim, né? A pessoa que está ali, que não queria a sua companhia perto dela, se sente mal, e ao mesmo tempo você também que está ali não se sente à vontade, não se sente bem, né? Então a melhor coisa que tem é você estar num ambiente e, mas eu não consigo. A gente consegue conciliar as coisas, aí vem o rancor, você não pode estar guardando isso. Você tem que. É difícil, mas você tem que trabalhar isso na sua vida. Eu falo para as pessoas, ela, não sei se ela falou, mas eu botei ela para pegar uma aulinha. Foi num lugar bem escondidinho, viu? Uma aulinha de volante, né? E ela nervosa, eu falei, quem controla a sua emoção é você. Não é eu que controlo a sua emoção, não é eu que controlo. Se eu vou pegar o microfone para me falar e eu fazer alguma coisa, se eu não controlar as minhas emoções, eu vou, sei lá, vou suar frio, vou gaguejar, vou tremer. Não, eu que controlo, quem me controla é eu. Quem tem que ter controle de mim é eu, não é os outros que tem que ter controle de mim. Se eu passo por uma situação, no trânsito, seja onde for, eu que tenho que me controlar. Não tem ninguém ali para dizer assim, para aí, não é assim não vai assim não. Eu que tenho que me controlar, é eu. Essa parte eu tenho que trabalhar ela em mim. Então, da mesma coisa, como pai, eu preciso trabalhar isso também. E você vai aprendendo no dia a dia, né? Porque o seu filho te chama atenção. Chama atenção a forma da gente falar, mas ele vai te corrigir por alguma coisa que você fez, que não era para ser feito daquele jeito. E eu vou falar para você que antes eu ficava muito mais irritado ainda. Aí não, você vai aprendendo, vai passando os anos, os tempos. Tem uns não, que já é de natureza, né? Tem pessoas que é de natureza, ele já vem ali, ele é tranquilo, né? Tem outros não, que você tem que trabalhar. É você que tem que trabalhar. Aí você vai trabalhando, você vai melhorando. Hoje, se eu achar que eu posso dar uma justificativa, que eu prefiro não dar nenhuma justificativa, eu fico calado e vou repensar naquilo que eu fiz, que eu falei, para mim não fazer de novo. Até porque, por mais que a gente não queira, ou que a sociedade às vezes acha que não, mas nós somos alguém que as pessoas estão olhando para nós, e principalmente dentro de casa, o pai, né? Não influencia, não é 100%, mas eu vou dizer que 80% dos filhos
olha pro pai e se Com espelha certeza no é pai. experimentação, né? O pessoal olha e vê. Entendeu? É isso aí. Experimentação. E a gente fala dos filhos olhando para os pais e tal, mas a gente sabe que na realidade a gente vive atual, e aí a brasileira também, que a gente vê bastante, muitos filhos têm um pai ausente, né? E aí seja por qual motivo for, às vezes o pai mesmo que não quer tomar a conta desse filho, então fica só por conta da mãe, ou por outros motivos, vocês acham que esse filho vai ter uma consequência ruim na vida dele, porque vai faltar um pedacinho na vida dele? Ou também imagino também que seja muito de como ele vai lidar, né, com essa situação, né, porque, claro, cada caso é um caso, a gente não pode falar que 100% dos casos é dessa forma, é só pra gente conversar e debater a respeito, mas o filho que tem um pai ausente, seja por qual motivo for, ele vai ter consequências? A gente tem que primeiro entender que o ser humano, mesmo nós falando que vive em sociedade, o ser humano é um ser exclusivo, né? Não existe outro igual. Então, o que quer dizer isso? Que realmente ele faz a história, né, dele. Tá? Mais uma vez, tirando a questão religião, tá? Estamos tirando a questão de religião. E que nem nós falamos no começo, que quando ele começa a fazer a história dele, ele tem as experimentações da sua volta, eu acredito que se não existe um pai nessa jornada, não tem como você colocar que vai ser assim ou assado. Olha, se esse menino não crescer sem pai, ele é fadado ao fracasso. Não acredito nisso. Se esse menino ser pai, crescer e ter a sua vida sem um pai, com um pai totalmente ausente, esse menino vai sofrer esse tipo de trauma. Também não acredito. Agora, uma coisa eu posso garantir. Que alguma sequela deixa. Alguma sequela deixa, que nem nós falamos há pouco tempo. A gente não sabe definir, né? Só não Porque conseguimos definir. cada caso é um caso, porque cada pessoa é uma e pessoa. aí, por isso nós falamos no começo, da resposta aqui. Porque o ser humano é uma pessoa, um ser exclusivo. Não existe um ser igual ao outro. Nós não fomos feitos, não fomos criados de maneira em série. Entendeu? Nós temos a nossa particularidade. Né? Eu tenho 2 filhos. O irmão tem quantos filhos? 2. O seu pai teve quantos filhos? 9. 9. Isso que foram criados, né? Tá. 9 filhos, certo. Criados. É o mesmo pai? Mesmo pai, mesmo Então pai. criou os 9. Criou os 9. E os 9 são iguais? Nenhum. O ser humano é uma pessoa, é um ser exclusivo. Então, impossível você definir o futuro de uma pessoa pela ausência do pai. Agora, o que você pode colocar é que a sequela, o que vai em alguma área da vida vai ter. Tá? Vai ter, com certeza. Se você tem não sei se vocês já foram a alguma fábrica de biscoito. Esse passeio da escola. Biscoito recheio. Estão me chamando de velho, né? Mas não foi a escola, não, tá? Fábrica de biscoito, quando tem a esteira, que tem aquele monte de biscoito, e tem um monte de boquinha que vai pingando o recheio, né? Penso eu, se um biquinho daquele entupir, Vai sair um monte de bolacha. a bolacha vai chegar lá do mesmo jeito, vai empacotar tudo, mas vai ter sequela. Naquele pacotinho, 2 ou 3 bolachas vai ficar cheio. Por quê? Porque senão não tinha o cronograma da produção, assim como nós temos o nosso cronograma da vida. Tá? Que é um homem e uma mulher gera um filho. O homem pode ir para Marte, o homem pode, através do DNA, recriar um ser humano geneticamente e tudo. Agora, me provar que fora um homem e uma mulher a pessoa consegue conceber um ser, até hoje, nunca falaram.
É, um ser de um sexo feminino, sexo masculino. Não tem É como. difícil. Não dá. Mas por quê? Por quê? Porque tem uma estrutura de criação. Uma estrutura quebrada é igual essa fábrica de biscoito. Você pode, às vezes, numa carga de uma carreta com não sei quantas mil caixas, que é o nosso cérebro, você não consegue perceber a sequela. Mas existe psicólogo que fica fazendo um monte de pergunta para você para tentar identificar na sua vida onde está faltando esse recheio, esse pequeno recheio dessa bolacha. Né? Um relógio, um padrão. O irmão trabalha com padrão. Se tiver um fiozinho no disjuntor fora, o padrão pode estar perfeito, mas a energia não passa para casa. Eu não entendo nada disso, mas deve ser isso, por exemplo. Né? Por quê? Porque existe um padrão de funcionamento. O ser humano, ele tem um padrão de funcionamento. Então nós não podemos mensurar o que vai causar na vida de uma pessoa a ausência de um pai. Não podemos mensurar isso. Podemos afirmar que vai faltar alguma coisa nele. É, sim. Talvez o que falte seja algo muito grande e exorbitante, e talvez tem até pessoas que caem em depressão ou geram ansiedade por conta da ausência do pai, né? Mas aí a gente não sabe na esteira, ótimo, vou continuar na ilustração da esteira. Aí você não sabe se na sequência dos biquinhos, presta bem atenção, baseado no que a Esther falou, que a gente não sabe a consequência, que tem gente que pode ter depressão, tem gente que pode transferir isso para a próxima família que vai ter. E eu quero utilizar a ilustração, continua da esteira dos biscoitos. Quando entope um biquinho de recheio, você não sabe como é que é feito montado os pacotes. Se é assim, se for montado assim, por exemplo, os pacotinhos, só vai faltar um pacote. Uma bolacha no pacote. Só que se for montar o contrário, todo esse pacote não vai ter recheio. Porque a fileira do mesmo biquinho vai para um pacote só e vai ficar tudo sem. O que quer dizer com isso? Nós não sabemos o estrago que vai fazer na vida de uma pessoa. Né? O estrago, né? Porque como a pessoa é uma pessoa exclusiva, pode não ser grande problema para você, mas para Sara, sim. Pode não ser para o seu tio, mas para o seu avô foi. Pode não ter sido para o seu amigo, mas para o seu colega de classe foi. Sim. Por isso, não adianta a sociedade tentar falar para você o que é certo e o que é errado. Falar para você como você tem que fazer. Porque jamais vão abrir mão da experimentação. É isso. Tio. Não, e se eu falei besteira, me corrijam, por favor. Ele falou certo o negócio do padrão, só pra se ele errou, eu vou chamar ele de burro. Não tem disjuntor no padrão? Tava certo. Se não tiver lá, não tem energia, não chega, né? Não chega a energia lá no ponto definitivo lá, né? A definição lá. Mas é isso, é essa questão da questão de sequelas que alguém pode ter com a ausência de um pai. Tem pessoas que sobressaem, destacam, mas tem alguma coisa nela, era exatamente isso que eu ia falar, tem alguma coisa nela que talvez está até incubada dentro dela que ela não percebeu ainda. Ela não consegue desenvolver aquilo, mas ela não entendeu, né? Ela não entendeu por que não desenvolveu aquilo, mas é exatamente porque ficou alguma coisa. Alguma coisa ficou. É a mesma coisa também, às vezes o filho tem um pai presente, né? Mas às vezes faltou alguma coisa desse pai para com o filho, que também ele vai levar algumas dificuldades também na sua vida. Tem pais ou filhos que têm uma ausência praticamente quase que total do pai. Tem filho que já tem uma ausência menor. Tem outros que convivem, eu estou falando ausência de distância. Sim. Né? Já tem outros que convivem dentro da mesma casa, mas às vezes tem E uma ausência Sim. maior do que aquele que nunca viu o pai. Né? Porque o pai, a presença do pai, às vezes ia chegar, brigar, falar, mas nunca ouvir. Porque é um problema que nós temos sério na sociedade, é a questão de você querer só falar e nunca você querer ouvir. Né?
E tem pessoas que é assim, ele quer chegar e quer colocar a opinião dele e vamos dizer, despejar tudo que está ali, aqueles caminhão vasculhante que ele chega e despeja tudo que ele tem ali e bate a tampa dele e vai embora. Ele não quer nem saber quem ficou para trás, o que ele cobriu lá, quem ficou debaixo da areia que ele pôs ou da brisa que ele pôs lá, ele quer ir embora, ele quer descarregar e ir embora. Então tem ser humano desse jeito, tem pessoas desse jeito, e pai desse jeito. Às vezes a gente, quando eu falo isso, são experiências que eu tive experiência minha própria, né? Que quando eu comecei o papel de pai, eu não tinha noção do que era. Depois foi que você vai entendendo, né? Você vai começando a entender o que é a responsabilidade. A ficha demora para cair sempre. A ficha demora para cair, você vai... E aí você chega e vai descobrir qual que é. Só que tem pessoas que não descobrem. Tem filho que vive junto com o pai e ele tem a ausência do pai de quase 100%. Sim. Né? E eles têm tem pessoas nessa situação que ele tem sequelas pior do que um filho que às vezes conviveu o tempo inteirinho na ausência do... Que nunca nem viu. Nunca nem viu. Porque tem filhos assim, a gente observa, a gente vê alguma reportagem, tem filho que ele não tem nenhuma mágoa do pai, ele não tem nada, ele só quer achar o pai. Ele quer ver o pai, ele quer achar ele, e só do nome dele ter ali no registro. Tá cheio, isso tá cheio na. Cheio. Você tá falando tudo. Ele, Tá falando tudo. querendo isso, ele não quer, acho que ele não quer nem um abraço do pai. Se o nome do ele tiver ali, o pai, paterno aqui, tá lá o nome do pai no registro dele, para ele tá excelente, Então tem tudo isso, a gente não pode, como o Wesley falou, colocar um ponto, se esse filho foi criado sem o pai, ele vai ter esse problema aqui, né, na sociedade, ele vai dar trabalho nessa área aqui na sociedade. Porque a mídia, ela quer fazer isso, ela quer definir. Né? Ela quer definir. Falar é isso. E não pode definir, você não tem como definir. É coisas que cada ser humano, particularmente, tem a sua identidade, o seu DNA, e nenhum é igual. Né? Cada um vai se manifestar de forma diferente. Né? Usando esse exemplo aí que o senhor deu sobre muitas vezes estarem na mesma casa, uma família, mas o pai é ausente, né? Eu e a Sara tivemos contato com uma pessoa cuja família era dessa forma, e o relato dessa pessoa pra gente era que a casa dessa pessoa era um inferno, que ele odiava estar em casa e que pra ele era a pior experiência era quando ele tinha que chegar em casa e ouvir coisa do pai e da mãe que ele não merecia ouvir e se sentir culpado porque os pais colocavam esse peso nele. Então, assim, a gente pode talvez o observar. peso por ele se achar, se não me engano, não era o mais velho, era do meio. Ter esse peso, essa responsabilidade, então era meio que tudo jogado em cima dele, até mesmo afazeres de casa mesmo. Os irmãos eram jogados. Isso, até os irmãos, a responsabilidade era dele, de cuidar, de fazer, e ele sempre falou pra gente mesmo, isso. Que era horrível, assim, o ambiente. E que quando a gente contava das nossas famílias, ele até olhava... Ele falava assim, puta, deve ser muito da hora. Ele falava, nossa, deve ser muito legal, vocês fazem isso. E assim, é triste você olhar e ver uma família dessa forma. Eu acho muito triste, assim. A vontade de ir lá e mudar é muito grande. É muito grande, só que a gente não tem muito o que fazer, né? É muito difícil. A gente perguntou a vocês sobre o papel do pai e tal, se cada um deu uma opinião. E aí... a gente sempre está fazendo as perguntas de modo geral, assim. A gente sabe que cada um de vocês tem um filho e uma filha. E o filho mais velho e a filha mais nova. Exatamente. É a família do comercial de margarina. É igualzinho. É igualzinho. E a gente gostaria de saber se existe diferença na criação e na forma como vocês passam valores de um filho para uma filha. Se diferencia de alguma forma, se tem valores que você passa para um filho ou coisas que você ensina a um filho que não que não ensinam a filho, mas que são ensinadas de forma diferente talvez. A uma filha. E emendando já nessa pergunta, que eu acho que está bem próximo ali, qual que é o papel do pai na vida de uma filha, de uma mulher na criação dela Difícil. E tornar ela, sabe? Dá pra responder as duas juntas, né? Uhum. Deixa eu tentar. Acho que essa foi difícil. Nossa. Então, é difícil.
É bem complexo. É muito complexo, é muito complexo. Mas assim, a sociedade sempre mostra que, mais uma vez, tem que falar 200 vezes, porque de repente vai ter um corte e a gente é bom O Wesley falar. diz que cuidado com o que você vai falar. Então não é o questão de igual cuidado. É novamente falando que nós temos a nossa visão Nosso ideal cristão, porém nós estamos falando uma questão mais ampla. A sociedade nos diz que não. Devemos criar o homem de um jeito e a mulher de outro. Ponto. Eu acredito que o feminismo cresceu muito em cima desse contraponto. Cresceu muito por conta do cristão, porque a Bíblia fala que a mulher é submissa. Submissão não tem nada a ver Conversa. com... Sim. Porque a sociedade, presta bem atenção, faz um corte desse aqui, pra gente poder fazer polêmica. Vamos fazer polêmica. O irmão vai saber muito o que eu estou falando. Nós fomos criados desse jeito. O homem se cria de um jeito, a mulher se cria do outro, porque segura as tuas, as tuas cabras que meus botes tá solto. Essa daí é nada Pra mim também. Segura as tuas cabras, porque os nossos botes estão soltos. Entendeu? Então, se a sua filha deu mole pro meu filho, não é o meu filho que é errado, é a sua filha. Por vida, a sociedade ensinou isso. Por favor, faz o corte e coloque nos comentários aqui se não é. A gente vai fazer o corte, segura suas cabras. Porque na sociedade o homem fazer sexo é o garanhão e a mulher é a prostituta, é a sem vergonha, é a galinha, entendeu? O homem, a sociedade mostra que o homem que pega muitas mulheres, quem que ele é? Ele é o cara. Que é? Na nossa época, eu assim, igual fulano. Entendeu? Agora, como é que era na nossa escola, no nosso colégio, a menina que tava com 2, 3 caras ao mesmo tempo, ou que tava com um monte de cara, como é que era a moral dela? Nossa. É uma baixíssima, uma vergonha. Até hoje é. Assim, Entendeu? tá perdendo Os um pouco. comentários, né? Os nomes que dava, né? Pra mulher, né? Entendeu? Agora, a nossa cultura ética cristã diz que, e eu procuro seguir dessa forma, a Sara pode falar que é exemplo, a criação do filho e da filha é exatamente igual. Os princípios têm que ser exatamente o mesmo. Sim. O erro de um não valida o erro que uma pessoa faz é erro tanto se for homem como se for mulher. Não é porque a mulher isso aqui é errado, o homem está valendo porque a sociedade aceita mais. Isso é errado. Porque pecado é pecado. E a gente pode falar, porque teve também um podcast, eu não lembro, que foi vocês vão ter um podcast famoso que falou sobre isso, que o rapaz falou desse jeito. Perguntou para quem estava entrevistando, ter mais que uma mulher é errado? O cara falou assim, é claro que é errado. Aí ele falou, mas quem disse? Porque só tem isso na Bíblia. Em nenhum lugar na sociedade tem isso. Só na Bíblia. Você vê como é que por que eu estou falando? As pessoas têm a noção do certo e do errado. Eles sabem. Sabe? Então, o que é certo, o que é errado. Então, na minha opinião, e o jeito que eu crio os meus filhos, eu crio o homem exatamente igual à mulher. Exatamente igual. Então, se lá fora tem essa briga e o feminismo tentando elevar a mulher num nível acima, é porque não sabe o lugar dela. Aí Eu já sou falou... mulher aqui em casa e é claro que a forma de criação minha e do meu irmão é a mesma. Mas eu tenho certos privilégios que meu irmão não tem. Então, mas o privilégio, aí vamos falar. Aqui em casa. Aí a questão já é a segunda pergunta como filha, né? Uhum. E aí a gente volta para a organização da sociedade, da família como sociedade. Entendeu? Por que a mulher é um pouco mais privilegiada e não precisa ficar lutando pelos direitos? Porque o homem sabe quais são os pontos mais vulneráveis de uma mulher. Entendeu? E já te respondendo a sua pergunta, o papel do pai na vida de uma filha é a filha realmente entender o que é colocar a cabeça num peito peludo, sentir o que é um homem,
a figura de um homem, a figura de um macho, a figura de um protetor. É isso que vai definir o que ela vai buscar fora de casa. Eu quero buscar um homem para ficar comigo, eu quero buscar um homem para deitar comigo quando eu estiver casada, eu quero buscar um homem para me entregar para ele e tudo. E quem é que vai formar essa figura? Vai ser a sociedade que vai formar na cabeça dela ou vai ser o pai? Então, os filhos, as filhas hoje, ela tem essa liberdade de encostar a cabeça no peito peludo do pai e falar assim, esse aqui é o macho que eu conheço, que eu sei que é o homem que protege a minha mãe, protege a minha família, me dá. É isso? Eu acho que nós estamos, irmão, perdendo isso. Acho que tem muitas mulheres perdendo isso hoje. Quando você perde essa referência, presta atenção. Por isso que eu pedi para fazer corte. Perde essa referência, sabe quem dá essa referência para você? A sociedade. Aí a sociedade te deu essa referência de homem. Já era. Entendeu? É o homem que tudo pode, é o homem que, se você está hoje nessa coisa de trisal, 3 homens com 2 mulheres, 2 mulheres com 3 homens, esses dias tá casado, que é um homem que é casado com 2 mulheres, fazendo compra, tudo. É a coisa mais natural do mundo. Para a sociedade, né? A sociedade é totalmente normal. Mas por quê? Porque essas pessoas, elas são corrompidas. Porque essas pessoas, elas são ruins. Porque essas pessoas têm... Não é nada disso. É simplesmente que essas pessoas perdem o sentido, tá, da base. Perdem a referência por experimentação. Eu não posso ter a exclusividade de um homem porque eu não experimentei isso dentro da minha casa. Eu não tive essa experiência de chegar, pai, socorro. Eu não tive. Eu fui buscar onde? Na rua. Eu fui buscar na rua. Entendeu? E a sociedade monta um cenário que a pessoa chega pro pai, sabe como? Pai, eu me sinto desse jeito. Pai, eu me encontrei assim. Pai, agora eu sou desse jeito porque eu me entendi como gente. Como você se entendeu? Se até na ciência, qualquer coisa que você vai fazer para experimentação. Não, você foi influenciado pelo meio que você vive e você teve uma influência maior fora da sua casa do que dentro da sua casa. Ponto. Não é vírgula e continua. Ponto. Então, papel, pergunta 1. Eu acho que a criação, na minha opinião, deve ser exatamente igual. Pergunta 2. Eu acho que a função de um pai para uma filha é a filha ter a noção de que é um homem. Não é? Eu estou procurando um homem, não é complexo de Édipo, tá? Vocês sabem o que é complexo de Édipo, né? Não é complexo de Édipo. Eu quero lá no meu parceiro exatamente o que o meu pai... Não é isso. É o que nós falamos desde o começo aqui. Valores. Valores. Com mesmos Qual é o valor que isso aqui tem? Meu pai sempre me ensinou que um abraço é melhor do que um tênis de R$500. Isso é valor. Sim. Não, eu vi lá na empresa, eu trabalho com meu pai na empresa, e meu pai às vezes deixou de fazer uma coisa aqui para ganhar R$100 a mais, para conversar meia hora com uma pessoa, para dar um bom conselho para uma pessoa. Isso é valor. Entendeu? Então, agora eu devolvo a pergunta antes de passar a pergunta para vocês, meninas. Isso não fica marcado ou não? Fica. Muito marcado. Como experimentação? Eu acho que a gente pensa mais, não só com quem a gente quer ter um relacionamento, mas com quem que a gente quer conviver durante durante o nosso convívio mesmo, sabe? De amigos, com quem a gente quer estar perto, assim, sabe? Você coloca em pauta, assim, vale a pena eu perder essa 1 hora com aquele amigo, ou eu perder não perder, né? Porque de certa forma você ganha essa 1 hora com a minha família. Você pensa e aí você cria prioridades, né? Querendo ou não. Uhum. Irmão. E mais uma vez, irmão, liberdade de falar assim, irmão, que besteira que você falou. Por favor. Não, na verdade, assim, é a questão do criar o filho. Eu não sei se todos, né? Às vezes os próprios filhos querem fazer essa diferença, né? Ele quer achar que não, que o filho é diferente, a filha é diferente. Mas, na verdade, porque o que é criar um filho? É o que nós falamos nada disso. É ensinar os conceitos da verdade, os princípios
base. É isso. Aí eu vou ensinar pro meu filho de uma forma e vou ensinar para a filha de outra. Não, é a mesma coisa. O caráter é o mesmo. O caráter que tem que ser formado no homem e da mulher, ele não muda. Ele é um caráter só, que acopla, que chega nessa pessoa, é um caráter só, ele não muda. As pessoas, ela tem um negócio a questão de valorizar. A gente vê isso no meio, na música, né? Na música. Raramente você vê alguém gravar uma música pegando o homem e colocando ele como um ser qualquer, uma pessoa de valor, sim, sem valor, né? Já a mulher não. É o que faz sucesso na música. Hoje, falando do secular... E as feministas não brigam com isso, né? E elas acho que é bom. Eu acho isso incrível. Pra mim, é bem sensível. Isso é algo que eu comento, sempre eu comento com meus filhos sobre isso. Por que a sociedade está tão banalizada hoje e a mulher, o homem, nós estamos falando de pai aqui, mas nós temos que entrar um pouquinho nesse assunto. O homem, ele acha que ele é dono de uma mulher. Às vezes o cidadão namorou uma noite com a mulher, mas se no outro dia ela falar para ele não, ele já acha que ele pode ir lá e tirar a vida dela, ou bater nela, espancar, sim, ela, porque ela se tornou a propriedade dele. Só que, muito comum isso, né? O que é isso? É experimento, é o meio da convivência. Exatamente. Se o meu filho, desde pequenininho, um homem, ele está ouvindo essas músicas, e ele cresce ouvindo essas músicas, que vai só degredindo a imagem de uma mulher, que vai dizendo que a mulher é isso, que é aquilo, que não tem valor. Que é objeto, que é um objeto, não tem valor nenhum. Acabou. Não tem valor nenhum. O que vai acontecer com essa criança quando ele estiver grande? Ele vai entender que realmente ela é um objeto dele, que ele faz o que ele quer. E aí nós estamos vendo a sociedade da forma que tá andando. Então, criação de mulher, de uma filha, de um filho, a forma de você criar é a mesma. Não muda. Os conceitos são os mesmos. As informações que você vai passar é a mesma. Agora tem alguns detalhes, porque o homem, ele é tido, como foi dito no início, uma sociedade, ela é vencedora porque ela é forte, né? Uma sociedade forte, ela vence, né? Então o homem foi colocado lá na figura de estar na frente, lá, né? Porque ele é mais forte, e aí ele tem mais força para vencer, colocou a figura ali. E aí nesse aspecto, como a sociedade tem implantado isso nas pessoas, a questão da mulher ser frágil e o homem ser forte, né? Os homens acham que eles podem sobressair e fazer o que eles quiserem com o sexo feminino, né? Então a gente ensina, mas a gente sempre orienta. Eu sempre oriento para as mulheres lá em casa, para elas terem cuidado com aquele cidadão que se aproxima com intenções, sim, maliciosas, né? Porque a mulher, ela tem mais dificuldade de, vamos dizer assim, raciocinar isso imediato. Geralmente o homem é mais malicioso, né? A mulher tem mais dificuldade. Então, essas orientações, ela acrescenta mais um pouco para a mulher, porque a gente precisa orientar ela mais a respeito disso. Mas a forma de você criar, de você formar uma estrutura no filho e na filha, é a mesma. A mesma. Não muda, não altera. Ela não altera. Os conceitos são o mesmo, né? Não altera nada, é a mesma coisa. E a questão esse é um ponto polêmico, né? Se o Andrei estiver vendo, esse podcast, né? Andrei. Aí ele... Victor, se você estiver vendo, lembra que eu sou a preferida, tá? Você vai criar, tal, forma... Não, essa questão que o Wesley falou aqui agora. A figura do homem, ele já olha, o filho, o homem, ele olha para mim aqui e ele se identifica e ele se torna uma junção, né? O filho, quando você tem um bom relacionamento com o seu filho, né? Então, já a filha, ela precisa exatamente, porque ela vai procurar uma pessoa, que ela vai casar com quem? Com uma pessoa do sexo oposto dela, entendeu?
E aí o que, que ela precisa? Já o filho não, já é. E a mesma coisa que o filho com a mãe. Ele também faz essa cruzada, né? Esse cruzamento aí da forma dela quando ele olha para a mãe e aí ele está projetando casar, ele tem isso também, né? Por isso que tem um papel muito forte a questão do pai, e as mães vai ter certamente o podcast delas aqui no Dia das Mães, né? Vão ter seus espaços. Seus espaços, né? Mas isso acontece em ambas as partes. E aí a filha, ela precisa achar em quem ela se aproxima, se encosta para dizer, olha, isso aqui, não na forma que... Ela não vai achar um homem igual o pai dela, não. Mas tem os valores, né? Os valores. Agora, o que você falou do cruzar tanto do menino com a mãe e o pai com a menina, derruba, acho que, na minha opinião também, uma das frases mais idiotas que existe na face da Terra. É idiota. Ah, eu acho que eu imagino. É idiota demais. A Sara sabe de que eu sou idiota. A gente estava, eu não lembro se era numa igreja, na escola, que era Dia das Mães e foi homenagear a mãe e tudo, e a pessoa falou assim, essa aqui foi a mãe e o pai dessa criança. É mentira, não existe isso. É o pai e a mãe, é a coisa mais idiota do mundo. A mãe, ela pode criar um filho perfeitamente. Ela jamais vai substituir o pai. Não. Jamais. E o inverso também é a mesma coisa. É a mesma coisa. Por quê? Porque a estrutura de uma família, se falta um dos agentes ali, o outro não substitui. É uma sabe? deficiência, né? Por exemplo, normalmente um carro, ele tem, na roda, ele tem 4 parafusos. Via de regra, né? Uns tem 5, outros, o Kwid agora tem 3, né? Tem vários que tem alguns carros que só tem 3. 3. Entendeu? Então, o irmão foi trocar a roda do Kwid lá, de um carro que tem 3. Só tem 3 parafusos na roda, tudo, espanou um. Não tem jeito, só ficou 2. Né? Então, você monta 2 ali, você não vai até o próximo borracheiro, você não vai até o mecânico, você fala assim, não, eu vou em casa amanhã, tranquilo. Você pega uma rodovia de 200 km por ele? Não vai! Por quê? Porque você sabe que está faltando uma roda. Entendeu? Você empurra, você leva até lá. Mas o medo, entendeu? Vamos supor que falta 20 km para ir, eu vou esses 20 km. A mãe vai carregar o filho até lá sem a figura do pai. Tranquilo. Mas fica o medo, fica a insegurança, fica o pavor, fica aquela coisa que não, tá faltando um parafuso e qualquer hora pode ser que a gente chegue, mas qualquer hora pode, mas que ilustração absurda. Não é absurda não, porque de cada 10 carros, 5 chega lá, mas 5 a roda cai e quebra. Porque já foi feita aquela estrutura para aquela forma, para funcionar daquele jeito. Exatamente. Então, se funcionasse 2, seria 2 parafusos. Exatamente. O pai e a mãe, esse é igual o Roda Viva do Enéas, né? Quando o rapaz perguntou para o Enéas sobre uma sociedade com um relacionamento com 2 homens, 2 mulheres, tudo. A primeira coisa que ele falou, a primeira é que dentro de pouco tempo não vai existir mais. Mas por que não vai existir mais? Porque foi feito igual a roda, foi feito para ser um homem e uma mulher. Mas por quê? Quem é espírita depois vem reencarnado 3 vezes, quem é cristão depois pode perguntar para Deus, quem é de outra religião pergunta para o Buda, quando encontrar lá, eu sei lá qual religião que você é. Você não acredita, fica Se você não acredita, fica nessa aí, eu não sei. Eu só sei que contra esse fato, ele não tem argumento. Não tem argumento. Ponto. Pergunta não tem argumento. Não tem, você entendeu? Até então, porque para ter uma relação com 2 homens, os 2 homens precisou ter uma mãe e um pai. Senão ele não estava lá. Entendeu? Então, claro que nós respeitamos. É claro que a pessoa pode, porque eu preciso. Uma coisa que eu não abro mão, eu preciso da liberdade. Nós não podemos abrir mão, eu preciso da liberdade. Agora,
Você está enganando a quem, cada pálida? Você não admite isso? Que lá atrás, a estrutura que você tem para trás, não é o que você está levando para frente. Isso é regra. Você não pode ir contra. A estrutura que você está levando para frente, não é a que você teve para trás. Simples assim. Não tem como. Entendeu? Pode me chamar de qualquer coisa. Agora, se me provar, não, essa estrutura que eu estou levando para trás, eu não preciso para frente, tudo bem, você não, mas aqui morre. Depois você não continua. Vai parar. Para. E pra gente encerrar, tem um seriado que eu amo de paixão, que é o Eu, a Patroa e as Crianças. É muito bom. É muito legal. E a família do Michael Kyle e da Jay não é uma família de margarina, não é uma família tradicional, né? Tem o Júnior e tem... E aí é legal que um episódio, a Cad, os filhos estavam homenageando o Michael Kyle. E a Cad falou assim, a mais nova, falou assim, papai, não se esqueça que quando o senhor crescer, eu quero me casar com você. Mas ela falou por quê? Porque ele passa os princípios pros filhos. E na série, o Michael Kyle, ele passa a mesma coisa pros três. Mas os três são totalmente diferentes. Entendeu? A Claire tem um relacionamento com uma pessoa totalmente diferente do que o Júnior. A Cad tem, sabe, é mais novinha e tal. Mas ele trata os três da mesma forma. O ensinamento pros três é o mesmo. E quando a Cad fala, papai, eu quero me casar com o senhor, eu acho que isso mostra pra ele que, assim, eu quero encontrar alguém que tenha os mesmos valores que o senhor. Que o senhor tá me passando. Sabe? Então, é uma série muito legal. É muito legal. E ela mostra isso, sabe? E conforme vai passando, pra mim, os meninos, os filhos, eles vão aprendendo mais. E a série se abre assim, né, nos ensinamentos do Michael e da Jay, né? Ela abre isso porque é uma burrada do Júnior, é uma burrada da Claire, é alguma coisa da Cad, alguma coisa dá errado, uma viagem que eles planejam e tal. E aí é baseado nessa família, e aí os meninos vão aprendendo e vai tendo lições que os pais vão passando pra eles. E é muito legal qual o papel do Michael na família, o papel da Jay na família, sabe? Quando a gente estava tocando no assunto também da esposa da mulher e do marido, também tem um episódio muito legal, que o Michael Kyle, ele é empresário, né? Ele tem uma empresa de uma transportadora, e a Jay decide trabalhar numa temporada, e o Michael fica meio pé atrás, assim, com isso. E aí ela fala assim, eu não entendo, porque eu te dei o maior apoio quando você quis abrir a sua transportadora. Eu me juntei com você, a gente foi atrás, a gente tinha o Júnior, foi a maior dificuldade, mas eu tava com você, por quê? Aí ele falou assim, simplesmente porque eu tinha um apoio. Eu tinha você pra estar me apoiando. Então eu acho que talvez ele não conseguiria ter esse papel que ela teve, sabe? Então é muito legal, que traz ensinamentos muito interessantes. E aí a gente vai falar enquanto filha, né? Agora, eu acho que a gente não é uma Cad pra falar que casaria com o nosso pai, mas eu acho que nós duas a gente procura pessoas uma pessoa pra passar a nossa vida com a gente, pra casar, que possua os valores iguais os dos senhores, porque a gente vê que dá bom. Então, é aquilo, não vamos mexer no time que tá ganhando. Exatamente. Entendeu? Podem apertar, nós podem apertar a gente, pode falar, mas você não tem que ser o que a sua família diz pra você. É o que tá dando certo, dá certo. A gente tá escolhendo pra ser o gente, que a nossa entendeu? família. A gente tem a total liberdade de agir e tal, mas é o que dá certo. É o que foi mostrado pra gente. Por quê? A gente sempre tivemos liberdade, o que pensam que a família tradicional não tem. É imposto pra você uma coisa e você tem que seguir. É mentira. A gente tem a liberdade, a gente tem a abertura pra falar, a gente tem a abertura pra opinar. Por sermos a mais nova da família, não significa que a gente não tenha voz. Então a gente tem essa abertura. Então por que a gente quer mexer no time que tá ganhando? Eu acho que esse também é seu pensamento. Por que a gente quer mexer no time que tá ganhando? Então, acho que nós enquanto filhas, ter a figura paterna, eu acho também que é muito importante, porque a gente realmente tem um espelho, não de o que nós vamos ser,
né? Claro que a gente leva princípios, assim, dos nossos pais pra nossa vida, do nosso pai pra nossa vida, mas de quem a gente vai passar do lado, né? Quando a gente for casar. Então, a gente dá uma... Então, a gente sabe... E outra, conhecendo o princípio dos nossos pais, a gente sabe... Vai procurar uma pessoa e a gente sabe em qual lugar nós vamos encontrar essa pessoa. Então, é por isso que a gente não está em qualquer lugar. É por isso que a gente não está com qualquer pessoa. É por isso que a gente não quer ficar em determinados lugares porque não faz parte dos nossos princípios. E a gente sabe que não é lá, a gente não vai tirar nada de proveito pra nós. Sim, eu concordo totalmente que os princípios que me foram passados em casa e pelo meu pai assim, a gente aprende muito observando, né? Uhum. O que meu pai disse sobre o pai ser um exemplo e a mãe também ser um exemplo. Eu, como filha, aprendo muito observando os dois. E eu aprendi muito os valores e o que eu quero em uma pessoa futura. Eu acho que é fundamental isso. E principalmente os valores cristãos que foram passados para mim desde a minha infância até hoje, que sou uma jovem adolescente. Não sei, eu não sei. Não sei o que eu sou. Não sei o que eu sou. Não sei o que eu sou. 18 anos eu não faço a mínima ideia do que seja. Adulto eu não sou, adolescente não, jeito também não. Então, mas é um ensinamento muito, muito válido. E outra coisa também que a gente pode perceber no convívio com a família e com os pais é que a gente tem um pouquinho da experiência do que é o universo masculino, né? Uhum. Porque às vezes a gente tá tão não presa, mas a gente foca no universo feminino e aí a gente, geralmente, quando vai crescendo, você tem o pai como exemplo e a mãe como amiga, né? Geralmente é dessa forma. E aí, a mãe como amiga, vocês estão ali naquele universo, já estão entrosadas ali, tudo certo. E aí o pai chega para apresentar aquele universo masculino, que é diferente. Muito diferente. Falam diferente, os assuntos são diferentes. Se você entrar numa rodinha de mulheres e numa de homens, é totalmente diferente, né, os assuntos. No de homens, eles devem estar falando sobre o quê? Sobre carro, Futebol. sobre futebol. Eu não aguento mais ouvir Futebol. futebol. Eu não Futebol. aguento. Não. Futebol. Ou sei lá, sobre o serviço, alguma coisa que não tem nada a ver que eles estão falando sobre. E da mulher, às vezes, está falando sobre a casa, sobre a família, sobre... O que o filho aprontou no dia anterior. Exatamente. Então, acho que é bom ter essas duas experiências, porque você cria conteúdo pra vida, né? Você tem referências, assim, dos dois. Eu acho bem, Legal. bem interessante. Bom, a gente quer agradecer a presença de vocês dois, foi muito gratificante pra nós. A gente queria fazer um especial Dia dos Pais, porque nossos pais são pessoas muito importantes pra nós. E pessoas interessantes. E interessantes também. Meu pai, em algum momento ele vai ser cancelado, porque ele participou do de música. Vai ser nesse. Só participando desse. Eu quero ver ainda... Eu tô estrela aqui no... Eu vou trazer ele, porque eu quero ver até onde chega, entendeu? Mas vocês agregaram muito pra nós. E eu espero que nós reentendemos bastante. Eu espero que você que esteja assistindo também tenha reentendido, porque você que tenha princípios iguais ao nosso, né, baseado nos princípios cristãos, né, ou parecidos, e você que tenha um princípio totalmente diferente, um ideal totalmente diferente, a gente não quer impor como você tem que ser um pai, como você tem que ser uma mãe, como você tem que ser um filho. A gente só quer mostrar o nosso lado e buscar o teu respeito, né, que você tenha um respeito pela opinião de cada um, né. Isso deve ser, na verdade, deveria ser de todo ser humano. E que você tenha reentendido também como funciona a paternidade, como porque eu acho que a gente conseguiu tirar bastante dúvida e bastante pensamento aí, muitas vezes errôneo, que as pessoas têm. Concordo. Eu também gostaria de agradecer a ambos. É uma honra pra gente, de novo, repetindo, é uma honra pra gente ter vocês aqui, vocês são figuras importantes na nossa vida. E eu acho que a gente reentendeu realmente muita coisa, aprendeu coisas novas e que essa conversa aqui foi de muito, muito conhecimento agregado pra gente. Obrigado. Muito obrigada, gente. Obrigado. Considerações finais? Alguém quer falar alguma coisinha? Não. Continue reentendendo. Exatamente, a vida toda. Vamos agradecer mesmo, né, pela oportunidade de estarmos aqui falando um pouquinho, né? Um pouquinho de experiência que a gente tem, né? Como pai, bom demais. Bom demais ser pai. Se não fosse pai, eu não estava aqui. Não conhecia, não conhecia a Sara, não conhecia o Wesley. Então, isso é de grande valor. De grande valor. Só dizer para os pais aí que estão nos assistindo que a figura
paterna é algo, às vezes não, maior daquilo que nós pensamos ainda. Muito valoroso, muito valoroso. Coloca isso como um grande valor na sua vida, que certamente vai desempenhar um bom papel como pai. Com Ok. certeza. A gente. Cheio de defeito, né? Tem os defeitos, a dificuldade, porque a gente não está colocando perfeição. Nós não estamos Sim, falando sim. aqui de nosso defeito, nós somos homenageados aqui. É, Corta os defeitos aqui. gosta dos defeitos, defeito tem, É. a questão não é perfeição, a questão é você trabalhar e valorizar aquilo que foi nos dado com tanto amor, né? O direito de ser pai. É isso aí. A gente pede que vocês se inscrevam no nosso canal. Vamos ter vídeos na quarta, às 3 horas, e na sexta também. E comentem pra você que é pai, o que é ser pai, pra você que vai ser um pai, o que você pretende levar quando você for pai, e pra você que é filho, o que você acha e o que você vê no seu pai, que você admira e que você gosta e quer levar pra sua vida também. Muito obrigada e até quarta-feira.